CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 111º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, Direcional Condomínios, desafios e tendências no mundo condominial. Participam dessa nossa edição 111, também conhecida como 111, Sônia Inakaki, professora formada pela Universidade de São Paulo. Porém, sua grande paixão sempre foi a área comercial. Participou de inúmeros cursos e treinamentos voltados a PNL, psicologia positiva, técnicas de vendas, mastermind e atendimento aos clientes. Comanda a revista Direcional Condomínios há 28 anos, com foco em ajudar síndicos a serem síndicos e ajudar as empresas a se conectarem com essas pessoas que são praticamente inacessíveis, inclusive para fazer negócio sério. Organiza eventos com foco em síndicos e patrocinadores da revista. Seu sucesso está fundamentado na boa comunicação, no propósito de ajudar as empresas a prosperarem e a saber trabalhar em equipe. Como diria Dale Carnegie, autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você não precisa saber mais que os outros, só precisa saber aflorar o melhor de cada um. Vou falar no melhor de cada um, está aqui um dos melhores, meu craque, meu grande e fiel escudeiro nesse programa, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da CoSecurity, craquésimo, responsável pela implantação do nosso bem-sucedido programa da CoSecurity no Smart Sampa. É um dos craques nessa articulação. Também conosco essa noite, Mário Vanzo, consultor CoSecurity, campeão de venda da equipe do time do Mineirinho. Abraço, Mineirinho, você arrebenta, você é sucesso garantido. Então, é com essa turma que nós estaremos hoje fazendo um programa interessantíssimo para você que gosta de negócio, que quer saber o que rola de bacana no mundo dos condomínios. Então, de cara, não esquece, tá vendo aí o like do canal da Escola Superior de Segurança? Dá o like, inscreva-se no canal, divulgue o programa para os seus amigos e, se você tiver também vontade de encher o saco deles, divulgue para os inimigos, se por acaso você também tiver. Sônia Inakaki, vamos lá. Sônia Inakaki. É um prazer recebê-la. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui no meio de muitas férias, nesta live, né, CoSecurity também uma startup absoluto sucesso, com pessoas apaixonadas pelos que fazem, e para mim, muito obrigada, muito obrigada. Muito legal. Me conta, Sônia, um pouco da sua história, sua trajetória. Achei bacana essa história da professora interessada na área comercial, que evoluiu, faz um trabalho editorial, jornalístico e comercial. Isso é muito Sim. Bacana. Empreendedorismo. No mercado editorial não é fácil, não está aí a qualquer um dizendo que está sobrevivendo há 28 anos. Isso. Eu sei, eu já acompanho. Exatamente. Eu, nos meus 43 de jornalismo, eu acompanhei de tudo aí, de quem surgiu, desapareceu e, pior, não voltou mais. Então, quem está aí vivo é um ótimo sinal. Então, conta para mim a sua trajetória. Olha, vou ser breve, porque minha trajetória é de 57 anos, então... Novíssima! Então, então conte tudo. Mas assim... Bom, eu sou Sônia Inakaki, o meu sobrenome é japonês, então eu sou 50%... Eu sou muito mais japonesa do que italiana, porque meus avós vieram do Japão e meus bisavós vieram da Itália.
Então, eu sou, primeiramente, uma brasileira típica miscigenação na veia. E, por incrível que pareça, quando meus avós vieram do Japão, meu avô era artista. Ele era artista e ele está lá naquele livro, Corações Sujos, porque ele tinha certeza que o imperador não tinha perdido a guerra no Japão. Nossa. Mas, né, existe até história sobre isso, né? Então, ele era um defensor do Japão total. Então, a grande sonho dele era voltar para o Japão com os filhos. Mas meu avô faleceu muito novo, 54 anos, ele faleceu de repente. E o meu pai, que era o filho mais velho, ficou completamente livre e solto no Brasil, me casou com uma brasileira e estou aqui. Mas eu falo um pouquinho sobre isso porque eu tenho muito dentro de mim essa cultura. E também tive a sorte de ter o outro lado de uma mãe italiana, né, de uma família italiana que gosta de conversar, gosta de gesticular, né? Gosta de... Essa combinação foi sensacional, pô. O japonês com o italiano ficou espetacular, né? Gosta de estar na mesa conversando. Então eu falo assim que eu tive muita sorte, porque eu tive um avô japonês artista. Não, obviamente, eu não o conhecia, obviamente, porque se ele ficasse vivo, meu pai jamais casaria com uma brasileira. Mas eu tenho uma veia, tudo isso da família, né? E, por outro lado, da minha mãe também. Então, quando você me fala, né, como que uma professora se tornou editora, a vida me levou para isso. Eu realmente me formei no magistério, dei aula, trabalhei em sala de aula durante quase 3 anos, e eu percebi que aquele não era o meu lugar. Eu acredito piamente na educação. Acredito piamente. Tanto é que a Direcional Condomínios, ela promove treinamento para os nossos anunciantes de graça. Ah, que legal. Dentro da Filosofia Mastermind, terça-feira passada, nós estávamos numa sala de aula. A CoSecurity foi uma das nossas patrocinadoras, porque eu vejo que a CoSecurity também acredita na transformação pela palavra. Claro que vocês são tecnologia, fantástico, fantástico. Mas, maravilha. Não existe tecnologia muda. Se não tiver a palavra, ela também não vai funcionar. Não vai funcionar, porque tem que ter o comercial falando e propagando. Então, a CoSecurity acredita nesses nossos projetos e estamos juntos, aí a Direcional CoSecurity, né, o grupo todo, estamos muito próximos. Então, eu percebi que a sala de aula não era o meu lugar, porque até o Maluf falou, professora não ganha mal, professora é mal casada. Eu era professora, eu falei, eu tenho que sair daqui, mas eu nunca deixei a área. Até as minhas aproximações, tanto com síndicos como com patrocinadores, eu tenho o hábito e tenho enraizado em mim a escutativa. A escutativa. Quem é do comercial sabe que você não vende o seu produto à pessoa que compra, desde que tenha o match, né? Desde que tenham muita sinergia. Então, um dos fatores do sucesso do nosso trabalho é porque a gente sempre teve essa postura desde o início. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa ouvir as pessoas, ouvir essas dores, e tanto do síndico como dos nossos anunciantes, porque tem muitas dores aí que a gente pode ajudar e estamos ajudando. Então, eu me formei, trabalhei em escola e fui para a área de vendas, a vida me levou para isso, nunca mais parei. Tive muitas dúvidas no início, nossa, vendedor, né? Vendedor é aquela pessoa que não consegue um outro trabalho, por isso que é vendedor. Não, eu realmente quebrei essa barreira, abracei completamente. Quando eu fui para a área da editora, que eu trabalhei numa editora chamada Banas, uma editora da área industrial, ali eu me achei completamente. Mas eu entrei na Banas em 93 e saí em janeiro de 97, onde eu me associei com outro rapaz, fizemos uma editora. Nossa sociedade não deu certo, mas eu sempre acredito que existem coisas que do mal vem para o bem. Nem digo que foi mal minha sociedade com esse rapaz, não estou falando isso, mas não deu certo. Não deu certo a nossa comunicação, mas não tem problema nenhum. Mas o seu aprendizado ali valeu, né? Eu sempre falo, Jorge Serrão, que a minha faculdade foi a USP, mas a minha grande universidade foi
Abanas e essa experiência com esse rapaz, porque ele me mostrou o caminho. E quando ele me mostrou o caminho, eu fiquei na certeza, eu posso. Se ele fez, eu também vou fazer. Então, a vida é muito engraçada, né? As pessoas, às vezes, têm tantos medos, né? Tem quem vai estar nos ouvindo aqui ou vai nos ouvir, às vezes uma pessoa está pensando, acho que eu vou ser síndico profissional, ou eu vou abrir uma empresa, e sempre o medo passa pela cabeça da pessoa, que é muito normal. Que é muito mais cômodo você ser empregado, você fazer o concurso público para virar Barnabé, tudo mais fácil, né? Aparentemente. Então, tudo, assim, mas tudo é difícil. Para falar a verdade, eu acho que tudo é difícil. Até você ser acomodado é difícil, porque você vai ter uma vida difícil. Vai ter lá uma velhice talvez difícil, não sei. Então, tudo é difícil, tudo é uma questão de escolha. Agora, se você luta, vai, e é difícil, tudo é difícil, mas você tem um propósito, você tem um objetivo, você vai prosperar mesmo. Então, quando nós começamos, eu comecei a editora com mais 3 moças, né, minhas sócias, hoje, depois elas tomaram outros rumos, quem entrou no lugar delas foi meu marido, meu sócio, o Almir Cândido de Almeida, um estrategista, um brilhante administrador de empresa, e aí foi uma maravilha, porque também numa empresa não adianta só ter o comercial, Não. né, Mário? Né, Marcel? A Sim, empresa sem é um dúvida. conjunto de coisas, né? É a orquestra, né? Aquela orquestra que às vezes a pessoa vai tocar o último sinal que é aquele triângulo. Às vezes eu fico pensando, gente, naquela orquestra, será que aquele músico que está lá 2 horas só vai tocar o boom final? Está concentrado? E se ele não tocar aquele final, a música não vai ter o mesmo efeito. Ou seja, todos. E ele é o grande final, ele é a grande conclusão do negócio, né? É isso. Isso. E é isso, e começamos a direcionar condomínios em novembro de 1997, com um boneco, com um projeto, e em fevereiro de 98 fizemos a primeira edição e nunca mais paramos. A revista sempre uma revista impressa, né? A Direcional Condomínios é uma revista impressa. Uma característica nossa, ela tem 20 mil exemplares, a nossa tiragem é auditada pela Fundação Vanzolini, a gente tem um leque de matérias, já todas determinadas para o ano inteiro. Legal, hein? A periodicidade dela é mensal? Mensal. Aqui eu tenho um portfólio extremamente detalhado, e às vezes os clientes vêm na editora e falam assim, nossa, eu nunca vi um portfólio assim. Eu falei assim, é porque eu sou professora. Eu gosto da didática. É da didática. Então, para todas as pessoas que estão, né, nos ouvindo, a questão da comunicação, ela é fundamental para você dar o tempo de ouvir e falar. Não é só ouvir, não. A gente fala, óbvio. E como a gente fala, né, Mário e Marcel, como a gente fala do comercial? Mas é falar aquilo assertivamente. É Sim. isso que nós construímos. E quando a gente pensa nas pautas editoriais da revista... Isso, fala da revista. Vamos no conceito dela. Qual é o diferencial da sua revista? Tá. Bom, eu acho que essa questão da tiragem auditada, porque você está vendo aqui um exemplar, nós fazemos 20 mil. Mas será que eu faço mesmo 20 mil exemplares? Será? Muita gente pode pensar isso, e está certo. Então, a Fundação Vanzolini, da USP, ela emite um laudo. A Direcional Condomínios faz 20 mil revistas, porque ela conta os exemplares. Então, a gente tem uma empresa independente que audita, que atesta. Nós nunca abrimos mão, Serrão, dessa questão da auditoria, porque o anunciante... Isso passa total confiança para o seu anunciante, né? Ele sabe que o produto dele, pelo menos, tem 20 mil espaços para serem vistos aí por aí vai depender depois da distribuição. Mas, de cara, não. Você não está vendendo gato por lebre. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que a gente fala que nós fazemos 20 mil revistas, nós fazemos. Aí tem uma outra questão que você falou perfeito.
a distribuição, e aí a distribuição da Direcional Condomínios são os nossos funcionários que realizam essa entrega porta a porta. Então, durante um mês inteiro, a gente distribui 20 mil revistas. Então, a gente seleciona o prédio que recebe a Direcional. Então, prédios de 3 andares, sem elevador, sem garagem, sem porteiro. Infelizmente, em São Paulo, né, a gente tem uma problemática... E a revista vai para o síndico, né? É uma revista... Sim, uma revista por prédio. Aos cuidados do síndico. Ela vai embalada num saquinho plástico, aos cuidados do síndico. É muito caprichoso, tem muito capricho no nosso trabalho. A gente também tem patrocinador de saquinho, porque com essa audiência, nós temos audiência. Sim. Ela chega na mão do síndico, da pessoa que tem tantos problemas, né? Daqui a pouco a gente vai falar qual é a finalidade. Você me perguntou qual é a finalidade, a gente já fala sobre isso. Então, nós estamos falando aqui dos diferenciais. Tiragem auditada, distribuição própria e conteúdo. Conteúdo. As pessoas consomem os anunciantes porque eles confiam, mas por quê? Porque a gente tem tantas matérias, por exemplo, nessa edição de março, a gente está falando sobre o plano de contingências para eventos climáticos extremos. E eu quero dizer que as pautas... E nada mais atual do que isso, né? A cada semana uma novidade, né? Nessa área. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho tudo planejado durante o ano, mas as pautas editoriais, elas são pensadas numa mesa redonda com 8 a 10 síndicos e a nossa jornalista conversando, e quando a gente faz esse encontro, a gente já fala para os síndicos, vocês querem participar? Você quer participar da nossa reunião de pauta editorial? Claro que o síndico fala, quero. Por que eles querem? Até porque é uma novidade para a maioria deles, com certeza, isso. E porque eles querem estar próximos da Direcional para eles serem entrevistados, que é uma troca muito justa. É fantástico. Sabe, a gente bate a gema, clara, a farinha, o fermento. Isso. Mas as mãos que estão ali dentro daquela massa crítica, pensando conjuntamente... É uma comunicação direta com o teu público-alvo, né? Na verdade, é isso, é uma interação, né? Esse conceito é bacana. Nada melhor do que o síndico falar para mim, para minha jornalista, para o meu marketing. A gente tem problema de... Olha, nós vamos ter uma matéria em maio de capa, bebida, bets e jogos de azar, quando o vício compromete a performance do colaborador. Isso, para mim, é totalmente novo na Direcional Condomínios. A gente nunca, em 28 anos, nós nunca abordamos esse assunto, mas nós vamos abordar agora. Porque e um assunto altamente relevante, que o que isso afeta a vida de um monte de pessoas é impressionante. E essa questão da sustentabilidade, leilão, golpes em condomínios, eu sei que isso nós já falamos muitas vezes ao longo desses 28 anos. Essa dá para fazer a Bíblia, né? Essa dá para escrever a Bíblia. Dá para escrever a Bíblia. Aí entra com o Security, com toda a sua tecnologia, porque vocês são aliados dos síndicos para evitar esses golpes, mas nós vamos abordar o assunto, porque é um assunto extremamente relevante. Nós vamos falar sobre pessoas com deficiências em condomínio, violência doméstica, Maria da Penha. Olha, a Direcional Condomínios, não é porque... a gente fala com paixão, não sou só eu que falo com paixão, eu fundei essa revista, mas a gente fomenta diariamente os relacionamentos entre síndicos e também anunciantes. É todo dia. Isso. Porque é uma sinergia. É o ambiente de negócios. O cara anuncia com você que ele vai ganhar dinheiro no condomínio. E o condomínio quer saber do cara o que ele faz, porque ele vai resolver um problema, vai dar uma solução para algo no condomínio que pode ser lucrativa, ou vai resolver o problema do condomínio, do síndico. Então, é uma sinergia, é uma ponte. Sinergia, sou ponte. Agora, para a gente chegar nesse nível da credibilidade que nós chegamos em 28 anos, é um trabalho, assim, por exemplo, as nossas matérias, a gente não entrevista anunciante, porque o síndico ele tem que ter certeza que a revista está trazendo informação isenta de qualquer comercial,
Não tem jabá nesse sentido. Não tem o jabá. Agora, o anunciante ele pode até comprar uma página, 2 páginas, escrever... E publicar o texto dele, ok. Pode, Legítimo. o informe publicitário não tem problema nenhum, isso não tem nenhum erro nisso. Mas as nossas matérias que estão no nosso portfólio construídas, pensadas, analisadas junto com síndicos que estão ali no dia a dia, sabe? No dia a dia, na problemática, que acorda 2 horas da manhã porque teve um condomínio que teve uma evasão. Na semana passada tivemos um caso assim, da Amanda Cioli, ela falou, eu estou aqui no evento da Direcional porque eu me comprometi, porque eu estava 2 horas da manhã no condomínio que foi invadido, lá no Morumbi. Então, quer dizer, isso tudo, eles sabem, eles vivem, eles sofrem, eles têm os seus louros, eles têm as suas vitórias. Os síndicos têm uma profusão de emoções. Legal, hein? Quantas páginas você está fazendo hoje? As suas edições têm sido de quantas páginas? 68 páginas por mês. 68? Em média, né? Tem edição sim, mas um número 68, alto, um número bom. Não, a revista, de verdade, é uma consistência o nosso trabalho, né? Aqui eu estou folheando aqui rapidamente, porque a gente tem muita matéria. Dá para ver super bem impressa, bacana. E a gente tem uma matéria aqui tão bacana que chama Síndico Conta Sua História. Então, toda a edição nós estamos trazendo um destaque para um síndico. A Direcional Condomínios é muito parceira da CoSecurity e da Ganá, e numa das reuniões que nós estávamos num café da manhã com vocês, um síndico que é o Antoniassi, não sei se vai dar para ver bem aqui, ó, Antoniassi. Esse senhor, ele contou uma história tão hilária ali na mesa. Uma coisa muito importante, senhores, eu cronometro o tempo, tá? Quando eu participo dessas reuniões, eu falo para o síndico, vocês têm 3 minutos para falar, ou no máximo 5, mas eu estou lá cronometrando, porque senão perde o controle. Não, vira a zona. Então, e o Antoniassi contou uma história tão fantástica. Isso foi lá em outubro, mais ou menos, ano passado. Eu falei, na hora, para minha jornalista Isabel, está nascendo uma sessão nova na Direcional. Está nascendo os casos bizarros, histórias inacreditáveis. A gente anotou isso e nessa edição de março lançamos o Condocausos. Bacana, boa ideia. CoSecurity Ganá. Não, agora você está ferrada, hein? Isso aí agora vai render, hein? Vai todo mundo querer contar um caos aí. Você vai. Daqui a pouco vai virar Direcional Causos. Cuidado. Então, esse Síndico Conte Sua História virou podcast. Nós temos um podcast lá no YouTube, Direcional Condomínios, eu narro as histórias dos síndicos. Então, são histórias de 9, 10 minutos apenas. Então, muito dinâmico, com fotos. É muito emocionante para o síndico a sua história ser narrada por uma outra pessoa. Não, isso é sensacional. Qual a periodicidade do seu podcast? Semanal. Toda quinta-feira, às 19 horas. Legal, boa. Semanal. Ferrão, muita coisa em comum, hein, com o nosso programa, hein? Não, tudo a ver, é isso. O nosso programa aqui também foi um programa digital para divulgar um produto de uma startup nova sobre segurança colaborativa. O pessoal achava, isso não vai render, não. Tá aí, ó. Está participando do CoSecurity 111. Ontem eu estava em Curitiba, numa reunião com o pessoal da Gazeta do Povo, e falei, ó, faço lá um podcast, tem 111 números. Pessoal, como é que é? Porque todo mundo está acostumado a me ver todo dia ali, comentarista político de um monte de lugar, né? Olha, que fantástico, né, Serrão? Você também é uma figura muito conhecida e está se dedicando ao assunto de segurança, porque, a gente infelizmente, a gente vive numa guerra civil, né? Sim. A gente não pode também achar que não é tudo azul, cor-de-rosa. A gente precisa realmente ter mecanismos para nos proteger, né? E o síndico, o condomínio é alvo também, né? O condomínio é alvo, porque o que acontece muitas vezes na invasão de condomínio são informações passadas.
às vezes até por uma funcionária que, sem querer, não Até olha. por ingenuidade, porque o crime é tão organizado que ele já busca a captação dele de fonte para saber onde ele vai atuar, ele já vai ali, ó, no ingênuo e pega a informação e age com Exato, ela, utiliza ela. exato. Isso. Ele puxa ali um fio, às vezes a pessoa ela fala, né, nossa, eu vi o extrato do meu patrão, tinha lá, vi 3 milhões, sei lá, qualquer coisa assim. É. Nossa, a casa do meu patrão tem um cofre, o que será que tem lá dentro? Já Nesse meu instiga. prédio aqui, todo mundo foi pego na Lava Jato. Oh, festa. Pois é, exatamente. A grande revista do Brasil, a Veja, ela também sofreu por causa da Lava Jato. Você vê como a Lava Jato mexeu com muita gente, né? Muitas empresas, até inocentes. Teve empresa, a Casa Seca, eu me lembro, eu era uma grandíssima anunciante da Direcional, que me gerou muitos frutos depois, tá? Porque muitos saíram da Casa Seca e abriram seus próprios negócios. Mas ela se envolveu não porque ela tinha nenhum problema, porque ela prestava serviço para as construtoras e tudo foi bloqueado. Indiretamente entrou pelo cano. Entrou pelo cano. Né? Então, eu acho que eu respondi assim, questão dos diferenciais da Direcional e qual é a nossa grande finalidade. A nossa grande finalidade, que eu falo sempre, é ajudar os síndicos a serem síndicos. A Direcional Condomínios participa de muitos eventos. Nós estamos presentes, sempre buscando fontes novas, sempre ouvindo, porque o que a gente quer é gerar conteúdo. Eu gostei do seu modelo. Você criou um padrão que você retroalimenta o seu universo de trabalho. Perfeito, é isso aí. Trabalhinho gradual, né? Sim, é isso. Todo dia. Disciplinado, todo dia. Gradual, né? É bem nesse sentido. Legal, Bom, esse é o caminho. Eu sou japonês, aí entra meu lado japonês, né? Exatamente. O japonês, ele tem aquelas metodologias. Eu acho muito. E o teu lado italiano ajuda a fazer o yakisoba. Yakisoba, isso, macarrão com yakisoba. Eu ponho o macarrão no yakisoba, exatamente. Na verdade, esse trabalho com o condomínio é exatamente isso. O condomínio é o yakisoba, você tem tudo ali dentro. Né? É uma mistura impressionante, né? Hoje eu ouvi que hoje é o dia nacional do cuscuz. Eu ouvi em algum lugar, tá? Tem uma efeméride dessa, dia de São José também. Hoje é o dia de São José, isso, né? Estudei em escola católica, nossa, 19 de março, São José, nossa, a gente cantava. Tudo isso fez parte da minha vida. Então, eu acho que o condomínio também é um grande cuscuz, sabe? É um grande vatapá, é um angu de caroço. Em algumas situações, Tem muito angu de caroço. E estão falando em comida e para quem sobra descascar o abacaxi? Para o síndico, é isso aí. É o síndico, né? O que a gente percebe, senhores, é que o síndico... olha, o ser humano mudou muito, né? Eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, filósofo, que na época da pandemia, a gente estava buscando naquela época que ontem fez 5 anos que teve lockdown, dia 18 de março. Pouquíssimo tempo, né? É impressionante isso. Foi ontem, pouquíssimo tempo, passou tão rápido, e quando a gente estava naquela fúria, né, naquele olho do furacão, a gente buscava se apegar, porque isso é tendência do ser humano, sempre o lado positivo e também negativo, né? Mas a gente pensava assim, nossa, nós estamos aqui, né, isolado, lockdown, meu Deus do céu, a gente tem que tirar alguma coisa de positivo disso, a gente vai ter que melhorar o ser humano. E eu gostava muito do Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo que está bastante na mídia, ele falava assim, o ser humano mudar? Não. O ser humano não vai evoluir 1 milímetro. O ser humano vai regredir. Olha, quanta notícia ruim a gente já tinha, né? E aí o Luiz Felipe Pondé falou isso e eu fiquei muito assim, pensando... E ele não estava sendo niilista quando falou isso, não. Ele estava sendo realista. É isso. Ele estuda pra caramba o ser humano, né, o comportamento. O que eu percebo, senhores, que acontece, o ser humano está muito mimado.
né? Mas a gente tem muita... Olha só, vou dar alguns exemplos. A gente está muito imediatista, né? Mas também você pega o celular, você compra o iFood, em 20 minutos está na sua porta. Isso. Aí a gente troca o canal do celular, do canal da televisão, seja lá o que for, você tem lá 600 e tantos canais, você tem um cardápio enorme. Você entra num streaming, você vai entrar num Netflix da vida, se a gente for ver todos os filmes que tem lá, a gente vai ficar só assistindo o filme, não vai fazer outra coisa. Ou seja, um leque de ofertas, né? A gente vai comprar um carro, você pode escolher se o banco sobe, desce, vai para frente, vai para trás, se vai ficar mais resfriado, se vai esquentar seu bumbumzinho. Olha quanta coisa está mimando o ser humano. Eu estou querendo dizer que a gente é extremamente mimado. A gente foi, sabe, é muita facilidade, tudo na nossa mão. E aí, os condôminos, o ser humano, os moradores, de uma forma geral, as pessoas, elas querem esse imediatismo. O milagre para ontem, né? Aí, nossa, meu Deus do céu, então a gente escuta. Nós fizemos uma matéria na edição de fevereiro da Direcional Condomínios, que chama-se Bizarrices, Boicotes e Maledicências, quando o condomínio é o purgatório do síndico. Vou contar um caso retratado na matéria. Uma condômina, ela estava esperando... Gente, eu vou falar uma coisa muito nojenta, mas está lá na matéria, porque tem outros síndicos que vivem essa situação. Uma senhora estava esperando os netos chegarem da escola, lá no hall, assim, do prédio, sabe? Ela estava lá, ela passou mal, simplesmente... Ela defecou no hall do elevador, no hall ali da entrada. Gente, meu Deus, o que é isso? Não, pensa comigo. O que esse foi esse comportamento humano? Que essa mulher, ela não foi num banheiro, ela não esperou, ela simplesmente resolveu o problema dela. O que está acontecendo com esse ser humano, meu Deus? Aí a gente também conta outros casos E esse é um caso interessante também, até para saber se o condomínio é fácil de resolver problema. Como é que resolveram isso? Essa é uma história também boa de contar. Você tem eficiência de limpeza? A sua gestão é rápida para resolver algo absolutamente inesperado? Porque isso aí, com certeza, a mulher não queria fazer essa escatologia ali, né? Mas o condomínio tem que estar preparado para tudo, né? É isso. Então, aí viram pelas câmeras quem tinha feito aquele absurdo, e aí a família ou a própria pessoa, ela limpou a sujeira dela. Mas vocês, o que eu quero dizer, gente, não é uma bizarrice? Sim. Sem dúvida. É o inesperado, né? O totalmente inesperado. Inesperado. Eu, em 28 anos de Direcional Condomínios, eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Nós não estamos falando, gente, de condomínio de baixo padrão. Nós estamos falando de comportamentos de ser humano que estão fugindo. Lógico que não são todos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porém, há uma tendência, que é uma coisa que a gente vai falar hoje, uma tendência de comportamentos fora de qualquer padrão e que o síndico tem que estar preparado para resolver conflitos. E aí, falo que vocês que trabalham com tecnologia são os grandes aliados dos síndicos. Vocês são. Porque ali esse caso que você acabou de narrar agora, se não tivesse a câmera, você talvez não descobrisse quem fez aquilo. Ficaria oculto. Exato. Aí nessa matéria, nós também temos uma... Agora eu vou falar de um outro caso, né? Que olha, gente, está tudo escrito na matéria, tá? É que essa matéria... Agora, essa matéria nasceu do nosso encontro de síndicos. Eles que começaram a falar. E vamos fazer isso em fevereiro. Em fevereiro do ano passado, a nossa pauta de capa foi Condomínio, a creche dos adultos. Olha que tema!
Não tem a volta às aulas das crianças em fevereiro? Então, a gente linkou condomínio e a creche dos adultos, porque é uma mimiseira, o pessoal mimado, tudo para ontem, mas a gente tem que um pouquinho, né, analisar esses comportamentos e pensar, mas o ser humano está, até que, de uma certa forma, a tecnologia é maravilhosa, mas a tecnologia também está mimando muito o ser humano, é tudo para ontem. É claro que tem que prevalecer o bom senso, mas nem todo mundo tem bom senso. Não. Ainda mais num país em que a educação é baixíssima. E educação aqui entendida como a formação moral familiar mais o ensino de qualidade. A gente não tem isso aqui funcionando bem no Brasil. Não. Desgringolou. Então, veja, eu era professora e o Maluf, na época, em 1990, ele falou, professora não ganha mal, professora é mal casada. Olha o peso dessa frase. Aí você arrumou também um marido bom depois para te ajudar, um gestor, né? Você também foi malufista nesse sentido, né? Não, sim, é verdade. E quando o Maluf falou isso, eu já namorava com o meu marido e ele conseguia ser mais pobre que eu. Eu falei, gente, eu tenho que me coçar, eu tenho que me mexer, eu não vou ficar dependendo. Mas a gente cresceu juntos, né? Porque nós estudamos. Então, é legal. Nós trilhamos um caminho juntos. Uma outra história que nós falamos nesse Bizarrices, Boicotes e Maledicências é uma história que ficou até engraçada, porque... Gente, desculpa, eu não sou assim, mas a gente falou sobre o surubão na churrasqueira. E é uma história até engraçada, porque, na verdade, os vizinhos, eles fizeram um churrasco, o pessoal foi indo embora, e ficaram alguns casais que eram vizinhos. E lá, com umas 2h30 da manhã, com toda aquela bebida na cabeça. Foi a prova de que a carne é fraca, né? Então, tá vendo como é engraçado? E aí... Os condôminos pagaram as multas porque uma funcionária viu pelas câmeras. E aí, para abafar o caso, todos pagaram a multa falando, pelo amor de Deus, não põe lá no boleto. Não pode justificar essa rubrica, né? Não pode, né? Gente, olha, é trágico-cômico. A direcional... Isso aí, classe média para alta, né? Típico isso, né? Sim, com certeza. Gente, essas coisas que acontecem em condomínio não tem classe social. Não tem. A gente aqui no nosso programa, um síndico, uma vez eu te entrevistando, e ele relatou para a gente um caso de acumulador. Eu falei, num condomínio classe média baixa, não, num alto padrão. Imagina. É verdade. Imagina isso. Exato. Olha, então é o que você falou, é o ser humano. É o ser humano. Não é a questão socioeconômica só dele, não. E só para finalizar dessa pauta, nós também tivemos um síndico contando que ele trocou de carro, e porque a gente falou também de boicotes, né? Maledicências. Aí teve o síndico, ele trocou de carro, profissional, uma pessoa que vive a vida inteira prestando ótimos serviços como síndico, como administrador, como gestor, ele trocou de carro, Nossa, isso foi o estopim para começarem a falar, não, se ele trocou de carro, alguma obra ladrão. ele fez. Exato. Então, entra neste caso a total transparência na sua gestão, com os relatórios, com as notas fiscais, né, com as auditorias. Tem síndico que, antes de entrar para ser síndico profissional naquele condomínio, faz uma auditoria, e quando entrega o cargo, faz uma nova auditoria. Tem gente muito boa nesse mercado. Tem síndicos incríveis, síndicas incríveis. E que essas pessoas, que é uma nova profissão, tendência, vamos falar de tendência de novo, é uma profissão onde tem que ter muita casca, então é melhor mesmo, na grande maioria, ser acima de 40 anos, porque tem uma vivência. Isso.
Wittgenstein usava o termo, né? Separava a experiência da vivência. Às vezes o cara tem muita experiência, mas não tem vivência. E aí não consegue, a vivência faz falta na hora dele se relacionar, né? Exato. É isso. E aí são pessoas que às vezes têm 2, 3, 4, 5 formações universitárias e fazem um trabalho fantástico, porque tem uma visão de advogado, tem uma visão administrativa, tem uma visão da engenharia, né? E gosta de planilhas, tem que gostar muito de planilhas, o síndico tem que gostar muito de gente. E aí, então, por isso que eu falo, tem pessoas neste mercado condominial que eu tiro o chapéu, eu falo, meu Deus, como sabe resolver conflitos. E você encontra muito desses personagens nos eventos, né? Que a sua revista acaba congregando essa galera, né? Olha, todo mês nós estamos dentro da CoSecurity Hna fazendo encontros mensais, né? Isso, para mim, é extremamente rico, muito rico, porque todo mundo fala, todo mundo expõe um pouco da sua história, e nesse momento tem gente que conta coisas que a gente até nasceu, a pauta. Como você falou, vira pauta, é isso aí. Vira pauta. E agora, senhores, outro fenômeno da pandemia é que a isso que eu te perguntar. Fala do fenômeno da pandemia, que eu vou te fazer uma pergunta fatal depois. Vamos lá. E um dos fenômenos da pandemia é que, eu falo muito isso, né? Muitas máscaras caíram, né? Muitas máscaras caíram. Né? Casais que se separaram, casais que se juntaram, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas um dos fenômenos da pandemia é que muitos jovens descobriram o livro. Por incrível que pareça. Tem livrarias que elas cresceram e muito na pandemia. E é o que a gente percebe o seguinte, a onda do celular é uma onda que vai ficar, o resto, isso faz parte da humanidade. Veio para ficar. Nunca mais. Isso foi uma coisa... A Direcional Condomínios, ela nasceu em 1997, no mesmo ano que o Steve Jobs voltou para a Apple. E depois o Steve Jobs, em 2007, fez o smartphone. Então, foi um dado histórico que depois mudou a humanidade de ter voltado para a Apple em 1997. Em 2007, o celular, do jeito que a gente conhece, sempre com os aplicativos evoluindo, né? A gente não vive absolutamente sem essa ferramenta. Né? Faz parte. A gente já teve. O telefone é um negócio curioso, o celular. Você teve o primeiro tijolão gigante, depois o cara criou o StarTAC pequenininho, aí você descobriu que aquilo ali não dava para ter as aplicações tecnológicas. Hoje o telefone voltou a ser grande de novo. Pois é, você vê. Mas, vamos dizer, o smart, né? O smartphone é uma coisa assim, impressionante. A gente não sai de casa sem ele de jeito nenhum. Não. Porém, as pessoas também perceberam que só no celular não dá. Não. Então, teve o fenômeno na pandemia. Muita gente voltou para o livro, porque estava cansado de fazer homeschooling ou home office. Maravilha, só que você fala assim, gente, não, eu preciso um descanso para minha mente, eu preciso ler, eu preciso sem pop-ups, né? O digital saturou naquele momento. O equipamento. Sim, e hoje muita gente está lendo. A gente fala que não, é que assim, lógico, né? Infelizmente, o nosso país, que é um país iletrado, eu sei que tá? Mas eu posso até falar uma experiência pessoal, que eu deixei de ser assinante da Veja, naquela época que a Veja até se envolveu com a Lava Jato, isso em 2017, por aí, 2016, eu fiquei sem ser assinante da Veja por uns 2 anos, eu senti tanta falta, eu voltei a assinar, sou assinante da Veja, porque no final de semana é um prazer pegar uma revista, ler no seu tempo, tomando um café, sabe, concentrada. Então, até o síndico conta. E as revistas, a gente tem até que falar disso. A pergunta que eu quero te falar, como é que você sobreviveu na pandemia? Olha, a pandemia, ela foi interessante. O teu negócio, como é que eu vou distribuir um negócio que eu não posso nem distribuir? Como é que foi? Não, a gente distribuiu. Os nossos rapazes na rua,
A gente produziu as gráficas. A gráfica que rodava a nossa revista, hoje, depois a gente mudou de gráfica, nós somos empresa que a gente fica muitos anos com o mesmo fornecedor. Naquela época, a gráfica dava graças a Deus, porque a gente é sempre 20 mil revistas. Imagina você ter um cliente. Demanda contratada, garantida, auditada, né? Beleza, né? Nossa, quem não quer ter uma direcional condomínios? Então, a gráfica, lógico, que nos atendia. E a gente distribuía a revista através do nosso... Sempre fizemos assim. E para os nossos funcionários foi maravilhoso, porque não tinha trânsito, não tinha ninguém na rua. Então, eles... Nossa, foi para a nossa distribuição... Seu coronavírus não te avacalhou, não, né? Foi tranquilo. Não, de jeito nenhum. E aí, senhores, o que aconteceu? As pessoas ficaram dentro de casa pensando assim, meu Deus, onde está o ser humano? O ser humano não está mais em balada, o ser humano não está mais nas academias, o ser humano não está mais nos restaurantes. Não estava nem na rua, né? Pô. O ser humano, onde que o ser humano está? No condomínio. Vamos pesquisar como vender em condomínios. Eu ficava o dia inteiro, das 7h30 da manhã às 9h da noite, no celular, porque o telefone da direcional foi transferido para o meu celular. Então, as pessoas entravam no Google lá, via direcional, pesquisava como vender em condomínios, chegava na direcional. Legal. Eu fiquei com o meu cotovelo, que no começo eu fui inocente, achava que aquele isolamento ia ser 20 dias, né? Eu não me preocupei em comprar fone. Eu fui parar no ortopedista. Porque eu ficava no celular das 9h30 da manhã, das 7h30 da manhã às 9h da noite. Lesão garantida. E era todo mundo ligando para mim, para direcional. Eu passava a ligação para os meus vendedores. Eu passava, mas era o dia inteiro. Escuta, eu tenho uma empresa XY, eu preciso vender para condomínios. Tinha empresa que tinha match com a gente vendia. Tinha empresa que a gente falava, eu não chego para morador, eu não chego nos moradores, eu não vou vender anúncio para você, não vai dar certo, porque a gente é honesto. De verdade, não adianta você vender uma coisa que não vai dar certo. Você só não vai entregar. Não vai entregar, né? Vai dar resultado, o cliente vai cancelar, vou ter desgaste, eu prefiro me focar em quem vai ter resultado. Quantos anunciantes hoje você tem especificamente para o síndico numa edição? 250 por mês. Que legal, que número bacana, hein? 200, e tudo isso, gente, está lá no nosso site, tá? Eu estou falando isso, tudo isso aqui está lá no nosso site, o anunciante está com a gente no site, na newsletter, na lista de transmissão, a gente tem rede social, a gente faz você manteve uma coisa bacana, que é essa tradição da revista. Como é que foi essa tua transição para o digital? Você já me disse que criou o podcast, você tem lá o seu site também que atende. Como é que foi e está sendo a sua transição? Né? Foi naturalmente. Porque a revista tem um mercado. Essa história do livro que você falou, que você redescobriu, muita gente ainda tem demanda para a revista. Para o jornal, não. Para o papel, jornal, não. Mas para a revista ainda tem espaço. Por incrível que pareça. O jornal, Serrão, você que é jornalista renomado e tatuante, você sabe que o jornal é notícia dia a dia. É momento a momento, minuto a minuto. E esse minuto a minuto está na internet. Acabou, não. E o papel e vai para o custo. É impossível. Impossível o custo. Então, inviável. Os jornais que ainda estão aí com o papel não vão durar muito tempo. Então, a diferença do jornal... A não ser que queiram quebrar. Porque tem a chance também de ser burro, querer quebrar. Né? Mas não vai, não tem como. Não tem sustentabilidade. Não, o jornal, você fala, né? Jornal. Então, o jornal é notícia minuto a minuto. Pegaram o assassino da Vitória? Eu estou dando um exemplo aqui. Então foi falado, está sendo falado. Pegaram um assassino da Vitória? Pegaram, o cara está lá, não sei o quê, um psicopata. É minuto a minuto. Então você está minuto a minuto no celular. No meu caso, eu sou nicho. Eu sou um nicho de mercado. Que é o síndico, que não é o minuto a minuto. Entende? Então, essa a grande, assim, eu que fiz, eu posso falar, eu afirmo,
eu tive sócias, mas fui eu que vi o mercado de condomínios através de um cliente. Foi uma sorte. Eu tenho um cliente que fala assim... Como é que você criou essa diferencial? Qual foi o diferencial da diferencial? Vamos lá. Da direcional. Da Então, assim, só uma coisa. Eu tenho um cliente que fala assim, até para você beber um copo d'água, você tem que ter uma relativa sorte. Eu tenho um cliente que fala isso, eu acho que ele tem um fundo Mas de a verdade. sorte tem a ver com planejamento. Não, concordo, veja. Totalmente. Não, veja, nada se sustenta se você não tiver planejamento, um bom produto, uma boa logística, um bom administrativo, um bom comercial. Nada se sustenta se você não tiver essa base. Mas, por exemplo, eu sei que a CoSecurity nasceu com o Caruso nos Estados Unidos, que foi roubada a bicicleta dele lá numa universidade, e que aí ele conseguiu resgatar a bicicleta através de um poste que tinha lá nos Estados Unidos. Ele falou, opa, foi sorte ou não foi sorte ele ter sido roubado a bicicleta? Grande sorte. O ladrão não deu muita sorte, que não levou o negócio, né? E ele aprendeu algo importante para trazer para um país honesto como o nosso, seguro como o nosso. Não teve uma pitada de sorte? É isso que eu estou falando. Então, a vida são coisas que você fala assim, opa, não foi tão ruim assim eu ser roubado na bicicleta, porque ali puxou um fio, porque ele estava atento, lógico. A pessoa também tem que estar, né? Não pode estar dormindo no ponto. Tem que aproveitar a oportunidade, né? É isso, não tem outro jeito. Então, eu tive uma pitada de sorte quando eu achei o segmento de condomínios. Porque eu e todo mundo no mundo, naquele momento, em 1997, a gente jamais iríamos pensar que depois de 10 anos a gente estaria com refém de celular, e hoje nós somos escravos do celular. Então, veja, eu tive a sorte de achar um nicho onde o meu leitor, na grande maioria, está síndico. Não é síndico, é o voluntário, é aquele síndico morador que está no dia a dia, no trabalho dele, e quando ele pega a revista para resolver os problemas do prédio, ele já pensa assim, para que eu vou esquentar minha cabeça olhando no Google? Ou em plataformas, está tudo compilado aqui, eu recebo essa revista todo mês, com esse nível de qualidade, de matéria, eu vou consultar aqui mesmo, vou pôr a revista na mão do zelador, e ele vai consultar as empresas, porque eu já compilei, eu já pesquisei por ele. E o síndico responde civil e criminalmente. Isso é legal. Precisa ter bons parceiros do lado dele. Então, ele vê a Direcional Condomínios como um veículo sério, crível. Eu não tenho matéria comercial. Então, ele lê aquilo, ele fala, aqui eu estou vendo que esse pessoal aqui está seguindo pela informação fidedigna, não tendenciosa. Não é um comercial que manda. Apesar de eu distribuir a revista de graça, eu preciso do comercial, obviamente eu preciso do patrocinador. Mas o síndico, ele não tem, eu não tenho conchavo com nenhum anunciante, eu sou totalmente isenta, porque assim fica muito mais perene e sólida a nossa vida, nosso futuro. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. O que não é difícil? Eu estava falando, né, no início, tudo é difícil. Até você não fazer nada na sua casa, não é uma vida difícil? Para mim é. Com certeza. Não é isso? Estou falando muito, eu nem deixei o Mário e o Marcel falar, gente. Não, eles só falam daqui a pouco. Eles são igual o papagaio da piada, eles só prestam atenção e depois, uma hora, eles se pronunciam. Fica tranquila. É mesmo? Aqui é como o Marcel te disse, aqui o convidado é que fala tudo o que quer e o que precisa. Gente, já vamos dar 1 hora que eu estou falando, então deixa eles falar. Você vê que a gente conversa bem, né? A gente é bom de papo, né? Sim, é porque tem propósito naquilo que a gente está falando, não é, senhores? Com certeza. Como é que você está vendo essa questão, a questão da segurança colaborativa, como é que te impactou
serviu de pauta para você? Você que está sempre parceira aí da CoSecurity, como é que veio para você essa novidade da segurança colaborativa? Olha, a gente tem acompanhado essa startup já há algum tempo, já faz alguns anos, vamos dizer, né? A CoSecurity eu sei que não é uma empresa muito longo prazo, mas é uma empresa que vai ter uma vida muito longa pela frente, né? É uma empresa que eu vejo que está crescendo exponencialmente, como eu estou todo mês dentro da CoSecurity em parceria com vocês, eu sei que o objetivo o ano passado se falava em 4.500 postes, esse ano se fala em 6.000, daqui a pouco estão falando em 9.000, estão falando de parceria com o Smart Sampa, um organismo vivo. E num país onde a gente vive numa guerra civil, a segurança colaborativa, ela é uma ferramenta que nós que somos cidadãos de bem, nós que somos trabalhadores, que a gente quer segurar nossa bolsa com tranquilidade, voltar para casa, ou segurar nosso celular com tranquilidade e andar na rua, a gente sabe que a polícia não tem condições de dar conta, não tem a mínima condição, não tem condição. Não, e a capacidade de organização criminosa contra essa estrutura estatal nossa, nenhuma chance. Nenhuma chance. Né, a gente tem, né, quem assiste o filme Narcos, né, quem viu a série, né, o José Padilha, que ele foi embora do Brasil depois do Tropa de Elite, que ele foi ameaçado, porque ele chegou lá no Congresso Nacional, ele mexeu com muita gente, né, ele mostrou a realidade nua e crua do nosso país, né. Ele foi ensinar como é que funciona o mecanismo, o pessoal queria botar o mecanismo para arrebentar ele, foi simples assim. Simples assim, ele falou, o quê? Vou lá para Hollywood, vou para Los Angeles, e fez Narcos, e fez tantas outras coisas, porque ele é um cara genial, né? Então, você assistindo tudo isso, você fala, não tem, a gente precisa de gente, ou de tecnologia, aí entra, né, a inteligência, para nos ajudar nesse dia a dia. Então, como que eu vejo isso? Gente, eu vejo isso com alívio, né? Porque eu, como cidadã do bem, que pago todos os impostos e quero andar na rua, e que meus filhos estão na rua, estudando, trabalhando, e como milhões de brasileiros são assim, a gente quer alguém, algum anjo, né? Algum olhar, um olhar tecnológico que cuide da gente numa situação mais macro, né? Então, eu vejo, assim, como todo mundo vê, né? Aí entra aquela questão, vocês, o Mário, o Marcel, que eles são do comercial, não é que nem precisa vender. É tão perfeito esse casamento entre a necessidade e o desejo do consumidor, é a necessidade e o desejo do consumidor, isso se resume em segurança colaborativa. Legal, muito bom. O Mário, marketing é isso. Agora é sua hora de falar, porque o nosso tempo já está quase acabando. Ela generosamente vai lhe ceder a palavra para que você possa vender o peixe CoSecurity. Fala Outro aí. italiano aí, né, Serrão? Outro italiano, é. Esse tem mistura japonesa, né? Eu tive tanto flashback, saudade de não ter idade. Ela falou de Banas. Eu trabalhei numa das maiores editoras do estado de São Paulo, trabalhei no Grupo Estado de São Paulo, na OSP Mídia, com listas, com guias, e a Banas tinha a PS, que era concorrente da gente, né? Então, voltei lá para 99, 98, olha só que coisa louca, né? E a mesma coisa eu falo hoje. Nós começamos o conceito, a CoSecurity, com a segurança colaborativa. A gente estava tentando trazer a rua de volta para o morador, a rua de volta para o bairro, para dar tranquilidade. Hoje, a CoSecurity está num nível assim, tão alto, tão expansivo, que eu estou trazendo segurança hoje para a cidade de São Paulo como um todo, participando do Smart Sampa, oferecendo as nossas câmeras, né, para o Smart Sampa também fazer essa busca, reconhecimento facial de placas. Então, olha só o nível que está, né? Como a gente cresceu hoje como empresa
estávamos falando aí, você falou, a CoSecurity lá de trás, nós estamos com 3 anos e 3 meses de vida, 6.500 câmeras na cidade de São Paulo já hoje. Todas elas dentro do Smart Sampa, oferecendo essa tranquilidade para o morador, para o condomínio. E crescendo em outros lugares também. Ontem eu passei por Curitiba, fiz um trecho grande, andei 45 minutos de carro em Curitiba, como eu vi CoSecurity por lá também. Já está um trabalho muito bacana ali. Olha que é um povo com bastante resistência, né? Que eles são muito bairristas, eles são muito mais... Já está entrando muito bem em Curitiba, um trabalho muito bem feito. Nós já estamos em outras cidades, a gente está em Sorocaba, Jundiaí, Campinas, nós estamos no litoral norte e litoral sul. Nós fazemos parte também do Muralha Paulista. Somos homologados também no Muralha, que vai fazer todo o estado de São Paulo. Olha só o nível de grandeza que a CoSecurity já está fazendo, né? Começou lá com uma oportunidade do Caruso num poste e sorte, no meu modo, na minha leitura, é preparo e oportunidade. Claro, a oportunidade vem. Se você não estiver preparado, acabou sua sorte. Né? Sim, sim. Então, foi esse casamento que fez com que o Caruso trouxesse para cá, chegou até a Ganá, que a Ganá proporcionou essa maravilha que está a CoSecurity hoje. Nossa, quanto confete que eu passei para a CoSecurity. Tem que falar para o Luciano, agora preciso de um por fora aí, né? Mas é não, isso. Você pede ao Mineirinho, o Mineirinho te dá um aumento. Fala com o Mineirinho. Tá. Aumento de trabalho o Mineiro me dá, só. Mas pelo menos algum aumento, pô. Pelo menos isso. Mas já é aumento, né? Não deixa de ser aumento. Então tá aí, a CoSecurity participando com o condômino e com o síndico muito forte. É um trabalho que o condômino e o síndico tá vendo a importância que ele tem, a importância que ele traz para você poder sair na rua um pouco mais tranquilo. Pelo menos aguardar lá um carro de aplicativo, para você buscar o alimento que você pediu no delivery, para você passear com o seu pet, para você esperar seu filho descer do carro, da escola, né, da perua escolar. Então, é essa tranquilidade que a gente está levando para o mercado. Não vou entrar em mérito de valores, porque são negociações que a gente não é o momento agora. Mas, Sônia, parabéns aí. Eu trabalhei também em revistas. Fantástico você estar aí vivendo, sobrevivendo com esse produto que ele tem uma resistência, né? Para alguns ele tem uma resistência muito grande. Não, meu negócio aqui é trabalhar com online. Mas não, você tem um produto na mão, olha a hora que você quer, abre a hora que você quer, não depende de energia, não depende de internet, não depende de sinal nem nada, né? Está ali pronto para você utilizar. E a CoSecurity está ali, pronta para você nos chamar, para a gente dar segurança para o seu condomínio a hora que for necessário. Conte com a gente. Muito bom. Sim. Marcel Bussolin Marques. Tá, o tempo passa, o tempo voa, nosso programa está numa boa, mas está quase acabando. Quero o seu balanção final sobre o nosso CoSecurity de hoje, com a sensacional Sônia Inakaki. Bom, Sônia, Serrão, Mário, todos que estão nos acompanhando. Bom, estou extremamente feliz. No popular, eu estou nojento, porque a Sônia fez vários comentários aí sobre assuntos engraçados, né, inusitados, sobre o síndico contar a sua história, né, sobre vários temas que ela comentou, que nós fizemos vários programas aí, né, Serrão? Então, sim, a gente vendo ali como ela faz a revista. E, assim, eu vim do mercado financeiro. Antes de trabalhar na prefeitura, na segurança urbana, eu fiquei 5 anos lá, né, no City Câmeras, e depois vim para a CoSecurity. E comecei a fazer as pautas. Eu falei, poxa, mas fazer a pauta do programa, com essa fera, nos primeiros programas não conseguia nem falar, Sônia. Falei, poxa, e agora? O que eu faço? Mas aí a gente vai desenrolando, né? E sempre pegando os ganchos. Aí você comentou do Maria da Penha, que está na pauta também, para a gente já fazer esse programa. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque vi você falando muita coisa da sua revista aí, que é consagrada, todo mundo conhece no mercado, né? Utilizadas pelos síndicos. E, poxa, acho que a gente está na linha certa aí, né, Serrão? Porque, com certeza, bastante comum aí, esses casos inusitados, o Serrão sempre pede para o síndico comentar. Você entrou no assunto da pandemia, o Serrão sempre pede para comentar alguma coisa, né? O que foi feito, né? Principalmente logo depois, né, da pandemia que nós saímos, para contar alguns casos, né? Então, assim, extremamente... Para ver se a gente aprende, né? Porque tem muita gente que ainda não aprendeu nada. Impressionante. Sim, mas a gente insiste, né? Não, bacana, Sônia. E isso que você falou, né, da segurança colaborativa, também entram os órgãos de segurança aí
nós sempre cedendo as imagens, né? Nós enviamos já, mesmo antes de eles solicitarem, quando nós temos uma ocorrência ali, nós enviamos para os distritos policiais, mas também eles estão nos pedindo muitas imagens e fazendo até alguns, através de ofício, algumas colaborações para alguns órgãos de segurança muito importante para ter acesso diretamente às nossas imagens para investigações. Então, acho que estamos no caminho certo, como você falou. Claro. A COSECURITI lá na gestão do Caruso, do REM, sempre inovando, né? Buscando novas soluções, é o que você disse. Então, acho que crescendo aí, como o Serrão comentou lá em Curitiba, o Mário comentou de outras cidades, e a gente sempre procurando fazer o melhor, integrando todas as áreas, como você falou, é o comercial ali, batendo porta a porta ali, trabalhando, mas você tem a área técnica, você tem o administrativo, tem o financeiro, né? Todo mundo correndo junto ali, a minha área de relacionamentos ali com a Polícia Militar, Polícia Civil, com a Prefeitura, todo mundo correndo junto ali por um mesmo objetivo e todo mundo acaba sendo beneficiado, né, Sônia? Acho que é isso. E agradecer aí a Sônia, né, pela participação no programa, acho que foi muito legal. Muito obrigado, Sônia. Agradeço em nome da COSECURITI. Eu que agradeço a participação. Os japoneses falam "Kochiraku arigatou gozaimasu". Eu que agradeço. Essa frase eu sei falar em japonês. Legal. "Kochiraku arigatou gozaimasu". Eu que agradeço. Sônia Inakaki, da Direcional Condomínios, uma revista bacana, você pode conhecer. Vamos lá, para a gente terminar seu balanço final, mas quero que você diga antes como é que as pessoas podem ter acesso à sua revista, quem estiver interessado. Site direcionalcondomínios.com.br. Eu acho que vale muito a pena o pessoal entrar no YouTube e ouvir as histórias dos síndicos. Olha, tem histórias ali, todas as histórias são incríveis, mas tem história assim que o personagem, quando escuta a sua própria história, se emociona muito. Legal. E é você que está contando a história? E eu que narro a história. Eu fui no estúdio profissional, muito bom, e aí a gente põe música, aí os síndicos mandam imagens, então é uma 9, 10 minutos muito dinâmico. As pessoas nem percebem que ouviram um podcast de 9, 10 minutos com tanta história, desde a infância até a pessoa chegar a ser síndico. Nós temos uma lista de transmissão, que é o 11 987 14 31 10. E é isso, nós temos o Instagram, siga-nos no Instagram, Direcional Condomínios, e a nossa marca é essa, né? Direcional Condomínios, a revista do síndico. Legal, parabéns. Maravilha. Feliz de ver alguém no mercado prosperando, seguindo em frente, mantendo uma tradição, que a revista é uma tradição, que eu ainda acho que tem espaço para ela. A história, a revista vai morrer, mentira. O rádio vai morrer, mentira. O fogão vai morrer, mentira. Lembra do a tecnologia agrega. Agora, o jornal impresso, esse aí você esquece, esse já morreu. Porque a gente explicou, né? Porque a notícia é imediata. Agora, e o papel? Não, o problema ali também é o insumo. O insumo é complicado, é muito caro, é insustentável, não se paga aquilo. É diferente. Exato. A revista Veja, outras revistas semanais eu acho que tem espaço, assim, como eu falei, eu voltei a assinar. Estão se reinventando. Estão se reinventando. É muito gostoso você pegar uma revista. Você vê o modelo ali, Revista Oeste, que é digital, operando, arrebentando. Você vê a própria... a Gazeta do Povo, lá no Paraná, tem uma revista também que está arrebentando agora, dando um número impressionante. E a Gazeta foi um dos primeiros jornais que deixaram de ser jornal impresso. E um jornal que existe há 106 anos. Olha. É interessante isso. Olha, é muito interessante. Muito interessante. E para eles desistirem de usar o jornal, demoraram 6 anos. Não foi fácil. Estava muito apegado, né? Mas a gente tem que estar atento no mercado, né? Nós estamos atentos ao mercado, por isso que nós também somos plataformas digitais. Isso, não, tem que ser. É inevitável, né? Não tem como. E a gente faz evento,
a gente faz rodadas de negócio, a gente é um hub, né? Nós somos a revista impressa, digital, podcast, eventos, rodadas de negócio, encontros. Nós somos isso, nós somos conexão entre empresas e síndicos, nós somos a ponte. Muito legal. Legal. E para nós foi um grande prazer estar aqui atravessando essa ponte, bater papo com a engenheira, né? Foi uma alegria para nós imensa nessa noite. Que legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí para a COSECURITY, essa iniciativa nesse podcast 111. 1 mais 1 mais 1 é 3. 3 é o número da comunicação. Então, eu estou... Dizem que a gente tem que estar onde a gente tem que estar. Hoje eu tinha que estar aqui nesse 111. Então, muito obrigada mesmo. E aqui é o programa que eu me divirto, que eu fico o dia inteiro falando de coisa chata. Aqui, pelo menos, eu falo de coisa legal, dou gargalhada, né? Vale a pena. É isso. E a gente tem o prazer de ouvir a sua agradabilíssima voz. Pô, muito obrigado. Uma voz muito marcante. E isso também é muito gostoso para os nossos ouvidos. Legal, obrigado. Então, gente, já ouviram? Se você quiser continuar ouvindo minha agradabilíssima voz, quarta-feira que vem, 20 horas ou 8 da noite, tem mais COSECURITY, segurança colaborativa para você. Oferecimento COSECURITY, por todos, todos por você. Então, não esquece, dê o seu like nesse programa para ajudar a difundir. Inscreva-se no canal da Escola Superior de Segurança. É importante a gente lembrar também, acesse lá o nosso Instagram, COSECURITY, @COSECURITY oficial. Também acesse o Twitter, acesse a nossa página também nova. A COSECURITY também está com uma página dela no YouTube para transmissão desses cases e também do nosso programa. Então, busca lá, inscreva-se e vamos arrebentar. Quarta-feira que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, tem mais COSECURITY, segurança colaborativa. Para todos, um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. COSECURITY é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a COSECURITY, mais seguro você fica. COSECURITY. Um por todos, todos por você.